Temos dois canais de comédias no YouTube. Um é o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o outro é o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Em qual eu mediria a corrente com mais facilidade? Nesse equipamento ou nesse equipamento? Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Elétrico Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up no YouTube. É o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito. Ô, seu Davi, qual que é mais fácil de medir corrente? Esse equipamento ou este equipamento? Eu gosto de deixar claro que cada ferramenta, cada instrumento de medição que você tem, ou que você compra, né? Ele tem uma característica diferente, uma característica de importância maior do que um outro, tá? Esse é um alicate amperímetro. Eu já tenho apresentado ele com muita frequência nos nossos canais. Está aqui o nome, ó, It Blue. Possivelmente é o importador dele, tá? Ou a revenda. O alicate amperímetro, a principal função dele é medir corrente. Embora, tá, ele tem funções também que tem o multímetro, que é medir tensão, tá, nessas ponteiras. Eu não recomendo você usar o alicate amperímetro para medir tensão e, se possível, você não usar o multímetro para medir corrente. No futuro eu vou postar um vídeo com mais detalhe a respeito disso que eu estou falando. Tá? Porque nesse vídeo o principal objetivo é falar qual que é mais fácil. Se nós observarmos a configuração, o jeito, tá? Modelo, seletor aqui no meio, encaixes de ponteiras, tá? Podemos observar aqui, ó, corrente, tá? Esse asão grandão aqui. Podemos observar que nesse caso aqui nós temos a garra, que nós chamamos de garra ou alicate aqui, ó. É um alicate, uma garra. Lembra daquelas mãos de aço e mão biônica de antigamente que você tinha, na ponta de uma vareta tinha um negócio que você fazia isso aqui, ó, e você pegava algumas coisas ou beliscava o braço ou a perna de alguém. Isso há muitos anos atrás, tá? Mão de aço e mão biônica. Era um brinquedo, se eu não me engano. Alicate amperímetro, característica de alicate amperímetro. Multímetro, característica de multímetro digital. Eu tenho vídeos nos quais eu ensino como você utilizar multímetros digitais nos nossos canais. Vídeos completos, fazendo vários testes. Tenho vídeos que demonstram como você evitar de perder o multímetro ou prolongar a vida útil do seu multímetro, porque uma vez que você fechar um curto-circuito nele, tá? O posicionamento dessas ponteiras e o posicionamento da seletora vai determinar o quão longa será a vida útil desse equipamento, tá? É muito comum nós queimarmos isso com muita facilidade. Inclusive eu tenho um vídeo com esse tema, tá bom? É muito fácil você queimar porque uma distração, uma fração de segundo que você errar a ponteira ou que você errar a posição da seletora, no caso aqui do multímetro, você vai pôr fogo nesse equipamento, tá? Ah, mas é baratinho, cara, baratinho sim, se você comparar com um top de mercado que é R$1.500, R$2.000, esse aqui por R$40 é baratinho, mas imagina você queimar 10 equipamentos de R$40, quanto não será isso, tá bom?
Os nossos canais de comédia no YouTube, o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil, já tem mais de 30 vídeos em cada um. Quando você visitá-los, por gentileza, dê um joinha, se inscreva e compartilhe em suas redes sociais, porque aí você vai nos ajudar a alavancar esses canais. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2, mas isso tem nos ajudado a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Alicate amperímetro foi construído para a principal função dele é medir a corrente, é medir o volume de corrente que passa num cabo ou num fio de um circuito fechado. Nossa, Davi, agora você pegou pesado. O que é um circuito fechado? O que é um circuito aberto? Um circuito fechado é um circuito que está em funcionamento ali e de repente você quer ir lá, tá passando o fio lá, ó. Você só tem uma pontinha de fio lá, o circuito está funcionando. Você quer saber quanto está passando de corrente naquele fio. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai chegar aqui, fazer isso, e o alicate amperímetro aqui, ó, no visor digital aqui, tá? Vai te mostrar quanto de corrente está passando aqui nesse fio. Aí você vai fazer uma avaliação para verificar se aquela é a corrente necessária para o equipamento, se aquela corrente ela é ideal para esse fio ou cabo, se aquela corrente é a recomendada daquele circuito ou foi recomendada durante a construção daquele circuito. Imagine esse mesmo fio aqui tivesse em funcionamento um circuito e eu precisasse medir a corrente com o multímetro, tá? Vamos imaginar que se eu já soubesse que fosse corrente baixa, então eu teria que abrir o circuito, cortar. O que é abrir esse fio aqui? É cortar ele em duas partes. Aí o equipamento iria parar, o equipamento estava ligado, iria parar assim que eu cortasse. Depois eu ia pegar as duas pontas do multímetro, deixa eu só demonstrar aqui, ia pegar a ponta de um lado, a ponta do outro, se aqui tivesse aberto, é claro, cortado. O equipamento ia funcionar e ia demonstrar para mim um valor da corrente que estava fazendo aquele equipamento funcionar. Isso precisa ficar bem claro, tá? Alicate amperímetro, eu vou lá no circuito fechado, eu vou lá no meu quadro geral, eu não preciso pôr a mão no fio, não preciso desconectar o fio, vou lá simplesmente e vou fazer isso aqui, ó. Vou abraçar a ponta do fio aqui assim, tipo um laço, e vai me aparecer aqui, ó, com a instalação em funcionamento, tá? É claro que para você mexer em um quadro que tem instalação em funcionamento, dependendo da carga, da potência, etc e tal, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer descuido seu, você pode sofrer um choque elétrico ali naquele quadro, ou pode pôr fogo naquele quadro. Eu já vi situação de uma pessoa deixar uma chave de fenda escapar do bolso, da mão, de cima da porta do quadro, cair lá dentro e para azar daquela pessoa fechar curto com os dois barramentos de fase. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Circuito fechado, eu quero saber a amperagem, alicate amperímetro. Circuito aberto, eu quero saber a corrente ou a amperagem, multímetro, tá bom? Então é só pegar as duas pontas do multímetro aqui, uma vez que eu selecionar a corrente. Ué, Davi, mas qual que eu vou selecionar? No caso de dúvida, põe sempre na maior corrente, que é 10 amperes aqui nesse multímetro, tá? Nesse caso aqui, vocês podem ver que eu posso selecionar 200 ou 1000 para fazer a medição aqui, porque o circuito vai estar fechado. Nesse caso aqui, eu tenho que mudar a ponteira aqui, ó. Eu vou selecionar para 10 amperes, mudo a ponteira aqui, que esse é o orifício de medir amperagem alta, porque se eu medir mais que 200 mili com essa ponteira na posição igual está aqui, simplesmente esse carinha vai queimar. Se tiver uma proteção boa, queima a proteção, você troca, em alguns casos dá para trocar e você volta a reutilizar. Mas na maioria dos casos que eu tenho observado, quando queima a proteção aí, torra grande parte da plaquinha do circuito eletrônico.
Amperímetro digital para medir corrente em circuito em funcionamento, circuito fechado. Multímetro, quando eu quero medir, quando eu posso medir, quando eu preciso medir corrente em circuito aberto. Se o circuito estiver fechado, vamos imaginar que aqui seja o fio do circuito, eu preciso abrir em algum ponto, tá? Seja aqui no meio, seja nas extremidades de ambos os lados, tá? Se eu precisar um do lado ou do outro, para medir corrente. E sempre, essa é uma dica que eu dou para todo mundo, ponha sempre na corrente mais alta, que é 10 amperes, depois você regula para a corrente que você encontrou, para você ter uma precisão maior de medição. Visite nossos canais de comédia no YouTube, Stand-Up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.